Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar de porcentagem, tá? Eu vou gravar 3 pequenos vídeos explicando cada uma dessas partes, a forma de representação e porcentagem simples, depois aumentos e descontos percentuais e no final um só sobre exercícios, tá? Então vamos lá, o que é a porcentagem? Aqui está o símbolo dela que vocês já conhecem, né? Tem essa barrinha aqui inclinada e as bolinhas uma em cima e uma embaixo. O que significa a porcentagem? A porcentagem significa porcento, ou seja, a cada 100. E vamos ver as formas de representação. Eu tenho a primeira forma de representação, que é a forma simbólica. O nome já diz, simbólica, então ela carrega o símbolo de porcentagem. Por exemplo, 35%. Está aqui, ó, representado com o símbolo, tá bom? E aonde você vai encontrar isso? Em informativos, em gráficos, em noticiários. Ele só serve para representar que eu estou dizendo que é uma porcentagem. Depois eu tenho na forma de fração. Então aqui já é uma operação matemática onde eu posso utilizar. Então 35% na forma de fração é 35 como numerador, e aí eu tenho um denominador 100. Então, escrito dessa maneira, eu tenho 35% na forma de fração, tá? Como fração é uma forma da gente resolver as nossas contas, então a gente consegue usar a fração aí. E por fim, eu tenho a terceira forma, que é a decimal. O que é a forma decimal? Nada mais é do que a resposta dessa fração. Tá? Se você pegar 35 e dividir por 100, você vai ter a resposta decimal, que nada mais é do que 0,35. Então, olha aí como é que fica a forma decimal. Nada mais é do que você colocar o zero à frente, a vírgula e o 35. Então, essa é a forma decimal que nós vamos utilizar para resolver os nossos exercícios, tranquilo? Então, vamos fazer mais algumas conversões para a forma decimal para ver se vocês entenderam essa parte aí. Então, vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Primeiro exemplo aqui, 15%. Como é que eu vou pegar esse 15% e transformar ele em decimal? Igualzinho nós fizemos aqui com o 35. O que você vai fazer? 0, e copia a porcentagem que ficou aqui, ó. Então, 0,15. Pronto, acabei de converter 15% da forma simbólica para a forma decimal. A mesma coisa agora aqui, ó, 30%. Como que vai ficar? Igualzinho, 0, como é 30%, repete o 30 aqui, ó. Então, 0,30 acabei de converter da simbólica para a decimal, certo? Aqui temos mais alguns exemplos, tá? Vou deixar vocês tentarem fazer esses 5 aqui, mas toma cuidado, tá bom? Tenta fazer aí a conversão e a gente já confere. Vai lá. Bom, gente, agora aqui é o seguinte, toma cuidado quando você tiver o 50 e o 5, da mesma forma com o 10 e com o 1, que você pode confundir. Então, 50% é igualzinho nós escrevemos com o 30. Então, vai ficar 0,50. Pronto, está aqui a forma decimal. E como 0,50 é o representante de 50%, eu não posso usar a mesma forma para representar 5%. Então, para representar 5%, vai ser 0,05. Então, ou seja, tem mais um zero aí, ó. Certo? Uma outra dica para você fazer essa conversão é você pensar na porcentagem como se fosse dinheiro, os centavos. 15%, 15 centavos. 30%, 30 centavos. 50%, 50 centavos. 5%, 5 centavos. Pensando dessa maneira, ó, 10%, 10 centavos. Como é que você escreve 10 centavos? 0,10. Da mesma maneira aqui, ó, 1%, 1 centavo, então 0,01.
Pronto. E agora a mesma coisa acontece com o 7, certo? 7%, 7 centavos. Então, 0,0 e o 7 aqui, ó. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado aí as conversões. Então, fazendo isso daqui, a gente até consegue fazer de cabeça. Cada porcentagem representa os centavos. E aí a gente usa isso para fazer os exercícios. Mas aí você pode perguntar, tá, e quando tiver vírgula na minha porcentagem? Então vamos ver como é que faz a conversão aí, certo? Então vou deixar 2 aqui para a gente fazer essa conversão. O primeiro é o seguinte, olha aqui, ó. Se eu tiver 12,5%, como é que eu vou fazer essa conversão? Mesma coisa, como eu estou indo para o decimal, sempre começa com 0. Se fosse só 12%, ia ficar como? Se fosse só 12%, 0,12. Pô, e o que acontece com o 5 que sobrou? Ele vem para o final, ó. Então, quando você tem uma porcentagem com vírgula, você tem um número a mais aqui nas casas decimais. Então, 12,5% na forma decimal é 0,125. Tranquilo? Então, sempre tem a vírgula na porcentagem, o valor que ficou lá, você coloca no final. Igualzinho, vamos fazer agora aqui, ó, no exemplo 8. Eu tenho 15,3%. Mesma coisa, se fosse só 15%, como ficaria? 0,15. Pronto, se fosse 15%, igual ao primeiro. Só que aí eu tenho esse vírgula 3 aqui, ó. Então, esse 3 que sobrou vem para o final. Então, 15,3% é a mesma coisa que 0,153, certo? Tenta fazer o exemplo 9 aí. Bom, vamos lá, vamos ver como é que ficou o 9. Se fosse somente 4%, igual ao 7%, ia ficar 0,04. No caso, agora eu tenho esse 5 que sobrou, ele vem para o final. Então, 4,5% é a mesma coisa que 0,045. Tranquilo? Então, está aqui todas as representações e a explicação do decimal que nós vamos utilizar. Beleza? Então, agora vamos ver como é que a gente faz para calcular uma porcentagem simples. Vamos ver aqui uns exemplos também aqui de calcular a porcentagem simples. Tudo bem? Eu quero saber aqui, ó, quanto que equivale 12% de 380. Então, para a gente calcular toda essa porcentagem simples, o que a gente tem que entender? A porcentagem ela não é uma operação matemática, ela é uma situação. A operação que nós vamos utilizar aqui no caso é a multiplicação. Então, tem que estar com a tabuada aí, filé, para poder resolver isso daqui, beleza? Então, como eu quero calcular 12% de 380, vamos montar essa multiplicação. Eu tenho o valor principal aqui, que eu quero, que é 380. Vezes, certo? Que eu vou multiplicar. Olha aqui agora, presta atenção. 12% está na forma simbólica. Para resolver, vou levar a forma decimal. Como é que é na forma decimal? 12%, 0,12. Então, aí nós temos uma multiplicação com os decimais, certo? E aí basta eu fazer esta multiplicação que eu vou conseguir ter as respostas do 12%. Não vou precisar dividir, que é aquele negócio meio chatinho lá, tá? Mas vamos lá então. Basta fazer essa multiplicação e a gente tem a resposta. Então, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Certo? Sinalzinho de mais aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 3, 3. Aquele 1 não participa e eu também não vou precisar usar esse 0 aqui. Tranquilo? Então, eu vou encerrar aqui, ó. Retomando, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7.
1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 3, 3. Vamos fazer essa soma aqui agora, ó. 0, 6, 8 com 7 dá 15, sobe 1 aqui. E 3 com 1 dá 4. Lembra a multiplicação com decimais. Vamos ver quantas casas decimais eu tenho aqui, ó. 1, 2. Então, a minha resposta vai ter 2 casas decimais. 1, 2. Então, deu 45,60, ou seja, 12% de 380 é 45,60. Tranquilo? Se você já entendeu, pode pausar o vídeo aqui e tentar fazer esses dois. Se você ainda não entendeu, vou explicar mais um, beleza? Vamos lá. Bom, 8% de 42,5, igualzinho de cima. Vamos pegar aqui, ó, 42,5 vezes, lembra, sempre multiplicação. 8%, forma decimal. Lembra lá, hein? 8%, 8 centavos. Então, 0,08. Ó, tô montando, não se preocupa com vírgula não, tá? Tô multiplicando. Então, ó, 42,5 vezes 0,08. Vamos lá, então, vamos multiplicar. 8 vezes 5, 40. Sobre 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Sobe 2. 8 vezes 4, 32. Com 2, 34. Também não vou precisar usar nem esse zero, nem esse. Então, encerramos aqui. Vamos contar quantas casas decimais. 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Tranquilo? Então, a vírgula vem para cá. Lembrando, vírgula é decimal, então a resposta não deu 3.400, é até antilógico. Se eu quero 8% de 42, não tem como dar 3.400, certo? Você pode até cancelar esses dois zeros aqui. Mas vamos pensar que é dinheiro, então a gente só exclui esse zero aqui, ó. Então, se for 8% de R$ 42,50, dá R$ 3,40 aí. Beleza? Então, tá aí. Para finalizar essa simples aqui, ó. Olha lá o que nós temos aqui, vírgula na porcentagem. Lembra a explicação da vírgula aqui, ó? Então, vamos deixar aqui para a gente resolver. Qual é o meu valor principal? 26. Então, vamos lá. 26, vou multiplicar por quanto? Olha, vírgula na porcentagem, 3,5. Nossa, é idêntico ao exemplo 9 aqui, né? Só que nós vamos mudar o 4 para 3. Então, vai ficar 0,035. Não tem problema a montagem que ficou fora aqui não, tá? E vamos lá então. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 2, 10. 10 com 3, 13. Mais, agora eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 6, 18. Sobe umzinho aqui, deixa esse 3 para lá. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Beleza? Vamos encerrar aqui também. Porque aqui o resto é zero, se faltar casa, nós vamos lá e completamos. Então, aqui eu tenho 0, aqui deu 11, sobe mais 1, 7, 8, 9. Certo? Então, deu 9, 1, 0. No caso aqui, eu preciso de 3 casas decimais. Então, ó, 1, 2, 3, a vírgula ficaria aqui, ó. E aí a gente completa com um 0 aqui, tá? Faltou um pouquinho de espaço, vou trazer para cá. Então, a resposta 0,910. Você também pode cancelar esse zero aqui. Lembra, se você estiver falando de dinheiro, eu quero saber 3,5% de R$ 26,00. 3,5% de R$ 26,00, se você cancelar o zero, então eu tenho 91 centavos. Beleza, galera? Então essa é a primeira parte aí.